Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais aquele vídeo aqui no canal, trazendo aí para vocês as últimas notícias, novidades e informações de tudo que acontece nos bastidores aí do Vasco da Gama. Então já peço para toda a família vascaína deixar aquele joinha, deixar aquele like, deixar aquela curtida logo aqui embaixo do vídeo. Vamos ver se a gente consegue quebrar o nosso recorde aqui do canal e chegar nesse vídeo aqui aos 15 mil joinhas, a gente que nunca chegou, né, a essa marca. Então vou pedir pra galera aqui em massa deixar a curtida no vídeo, e você que quer participar do sorteio de 2 camisas que vão acontecer nesse domingo, né, ao vivo aqui no canal, antes da partida contra o Bangu, válida pela semifinal do Carioca. Basta você seguir as regras aí que tem para participar desse sorteio, que são muito simples, muito fáceis, e todo mundo pode estar participando, que é estar inscrito no canal, logo aqui embaixo no botãozinho vermelho. Se você não é inscrito ali, corre e se inscreve. Tá com o sininho de notificações ativado aqui no YouTube, que também, ó, muito moleza, aqui embaixo da tela, vai ali e ativa o sininho de notificações para você participar do sorteio e também para receber os avisos do YouTube, e tá seguindo as nossas redes sociais que estão aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário do vídeo de hoje: Instagram, Twitter e o Facebook, para você ter várias e várias oportunidades de participar desses sorteios, beleza? E obviamente, quem quiser, quem puder virar um membro oficial do canal, logo embaixo da tela tem um botãozinho azul e branco que você tem escrito ali, escrito seja membro. Clica ali e você obviamente tem outros benefícios, outros sorteios, tem aí grupos secretos de Facebook, tem WhatsApp e várias coisas que os membros aí participam com a gente, beleza? Então no vídeo de hoje aí a gente vai falar sobre vários assuntos interessantes, boas novidades aí, o Vasco que venceu mais uma partida no nosso Sub-20, né, no nosso time de juniores, que tá aí com 6 jogos e 6 vitórias nessa temporada. Vamos falar sobre essa partida deles no dia de ontem. Vamos falar também sobre a questão da preparação do Vasco para o próximo jogo contra o Bangu pelas semifinais do Carioca. Vamos falar sobre a questão Maracanã, né? O Vasco que vinha negociando para estar mandando algumas partidas no Maraca durante o Campeonato Brasileiro, mas tem algumas novidades sobre isso também. E no final falar sobre a questão de reforços, contratações. O Vasco que, na minha opinião, está demorando demais para se agilizar, já está perdendo alguns jogadores para outros clubes aí, inclusive rivais do Rio de Janeiro. Então vamos tocar nesse assunto aqui de reforços e mercado da bola no vídeo de hoje também, beleza? Então vamos que vamos aqui, já começar o vídeo falando sobre a nossa molecada, né? Sobre a nossa base, o Vasco aí que não somente teve um início de ano maravilhoso, né, na Copa São Paulo, chegando àquela final, né? Infelizmente perdemos nos pênaltis, mas enfim, foi uma conquista, né? O time do Vasco já ter chegado, grandes jogadores ali que pintaram, Lucas Santos, Thiago Reis, tem aí também a molecada, Caio Lopes, Bruno Gomes, outros jogadores que aos poucos, com toda certeza, vão ter oportunidade, né, no time profissional do Vasco, mas o time continua se destacando, o time continua muito forte aí, em 6 partidas até o momento, né, pós-Copa São Paulo. O Vasco teve 3 jogos pelo Campeonato Carioca e 3 jogos pela Copa do Brasil, e o Vasco está com nada mais, nada menos do que 100% de aproveitamento em todos os jogos. O Vasco conseguiu vitórias em todos os jogos ali. O Vasco marcou ali no mínimo 2 gols, e é muita alegria, né, ver a garotada aí jogando fino da bola. Ontem em São Januário, o Vasco no jogo aí válido pela 2ª rodada da Copa do Brasil, ganhou por 2-0 do Tubarão e já se classificou para a 3ª fase aí da Copinha Sub-20. A gente vai estar pegando na próxima fase ou o América Mineiro ou o Fast do Amazonas aí, que vão estar disputando essa vaga. No jogo de ontem, os gols foram do Gabriel Peck, um garoto ali muito bom de bola, habilidoso, que com certeza em breve a gente vai estar vendo aí também, já tendo oportunidade no profissional. E o outro gol do Ramon, mas com toda certeza a nossa base tá aí cada dia mostrando, né, que é uma base fortíssima, uma das mais fortes do Brasil, apesar de tudo de negativo, de tudo complicado que o Vasco vive nesse momento. Agora, mudando um pouco de assunto, né, entrando na questão semifinal, domingo, Maracanã, 4 horas da tarde, tem Vasco e Bangu. O Vasco já vai jogar essa semifinal sabendo
quem é o adversário, né, que o Vasco poderá estar enfrentando na final do Carioca. O outro jogo vai ser um Fla-Flu, que vai acontecer no sábado, né? O Flamengo que ontem perdeu no Maracanã lotado, né, pela Libertadores, então vai com uma pressão a mais para essa partida contra o Fluminense. O Flamengo joga pelo empate, assim como o Vasco, né? E obviamente o Vasco pegando um time de menor expressão, o Bangu, mas é um time que vem fazendo uma grande campanha durante esse campeonato estadual, né? É um time ali que, como todos sabem, ficou à frente do Botafogo, ficou à frente ali de outros clubes no Campeonato Carioca e muito devido a isso vai estar jogando com o Vasco aí nessa semifinal. Eles têm aí no mínimo 3 destaques, né? Tem o Yaya Banhoro, tem ali o Jairinho, tem também o jogador de meio campo que faz uma bela campanha no Campeonato Carioca, e o Roberto Valentim vai ter que realmente se desdobrar, não pode aí dar mole, porque se der mole a gente sabe que o Bangu tem algumas armas de contra-ataque, velocidade, um bom toque de bola, um bom chute de fora da área, então a gente tem que prestar muita atenção para essa partida que a gente tem pela frente no domingo. O Vasco vai ter provavelmente, né, o desfalque do Leandro Castan, ele que infelizmente ainda não se recuperou da lesão na coxa que ele teve no último jogo contra o Flamengo, né, acabou saindo ainda no primeiro tempo para não prejudicar ainda mais na sua lesão, e talvez a gente tenha também o desfalque do Bruno Silva, que não voltou a treinar ainda, existe a possibilidade dele estar retornando hoje aos treinos, vai depender muito se ele volta ou não volta hoje, e obviamente o Roberto Valentim também decidir, né, se esse período que ele ficou afastado, nesses 3 dias, vão ser importantes ou não para a escalação do Bruno Silva como titular. Então ficam as dúvidas, como que o Roberto Valentim vai estar levando o time a campo, se ele vai manter a mesma formação tática, né, entrar ali naquele 4-2-3-1, ou se ele vai mudar para um 4-4-2 ou um 3-5-2, então a possibilidade de mudança a gente não sabe ainda. O certo é que muito provavelmente o Leandro Castan vai dar lugar ao Ricardo Graça, e talvez com a saída do Bruno Silva a gente veja o retorno do Raul ao time titular, colocando o Lucas Mineiro mais uma vez para estar jogando de primeiro volante. Tirando isso, tem a questão do Maxi Lopes também, que já voltou a treinar, porém ontem, por exemplo, ele treinou em separado, não participou das atividades junto com o grupo principal do Vasco, né? Treinou finalização, focou na parte física, então ainda tem essa dúvida se o Max, primeiro, vai para o jogo, e segundo, se ele for para o jogo, se ele seria titular ou se ele seria mantido, né, no banco de reservas pelo Roberto Valentim. Mas, como eu falei, esperança é que o Vasco faça um bom jogo, que o Vasco consiga uma boa vitória, que o Vasco possa, vencendo essa partida, né, possa levar mais moral para a partida que a gente tem no meio da próxima semana contra o Avaí pela Copa do Brasil. Na minha opinião, até um jogo mais importante do que essa semifinal de Carioca. Acho que a Copa do Brasil é um campeonato muito válido, né, pela questão financeira, pela questão de ser um campeonato nacional e também de levar já para uma fase de grupos de Libertadores. Então, quero que o Vasco ganhe, quero que o Vasco faça um bom jogo, muito pela questão de moral, muito pela questão de estar indo para o jogo de quarta, né, mais confiante para conseguir a classificação para a próxima fase aí que a gente tem na frente da Copa do Brasil. Agora, entrando num assunto aqui, que é um assunto de estádio, né? O Vasco, como a gente sabe, é o único grande clube do Rio de Janeiro que tem o seu estádio próprio, não tem problema aí de estar mandando os jogos, tendo, né, que mandar jogo em outro lugar que não seja São Januário. Porém, o Vasco vinha ali encaminhando uma parceria com o antigo grupo do Maracanã para estar mandando ali em torno de 10 partidas do Campeonato Brasileiro no Maraca, mas com tudo que aconteceu, né, teve alguns desdobramentos, a Prefeitura e o Governo do Rio acabaram tomando conta do Maracanã de novo, e ontem houve uma reunião com o grupo do governo, a Prefeitura do Rio, com os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, para poder estar ali orquestrando, né, uma possível nova gestão, como que esses clubes estariam, né, usando o Maraca durante o restante desse ano de 2019. Como eu falei, o Vasco não tem necessidade de usar o Maracanã ali para mandar seus jogos. Mas jogos aí como, por exemplo, Vasco-Flamengo, um Vasco-Corinthians, um Vasco-Palmeiras, seria interessante, principalmente se o Vasco estiver indo bem no Campeonato Brasileiro, estiver brigando ali entre os 5, 6 primeiros, né? Seria interessante a gente levar algumas partidas
devido à renda, devido ali a um público maior, devido também à questão de ser gostoso jogar no Maraca, é sempre bom ali tá mandando os jogos no Maracanã, um estádio tão tradicional, e obviamente em jogos de menor expressão, quando o Vasco pegar um time ali que realmente a gente sabe que não tem necessidade de usar o Maraca, a gente manda a partida em São Januário, no nosso Caldeirão. Para mim, todos os jogos podiam ser em São Januário, mas eu acho sim que tem alguns jogos aí que é gostoso levar para o Maraca, como clássicos como o Flamengo, o próprio Fluminense, né? A gente fica triste com o que aconteceu naquele último clássico, mas eu acho que todo o clássico carioca deveria ser mandado no Maraca, porque lá que é a casa, né? Sempre foi e deveria continuar sendo. Agora entrando no assunto contratações, reforços, mercado da bola. Cara, pra mim, o Vasco tá dando mole. Pra mim, o Vasco tá demorando demais. Você já vê outros clubes aí no Brasil se agilizando, né? Tem alguns destaques de Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, Campeonatos do Nordeste, até mesmo do Campeonato Carioca, sendo negociados com outros clubes, né, de primeira divisão. O próprio Fluminense já foi buscar um jogador da Ferroviária que se destacou. O Santos parece que também já está acertando, né, com um ou dois atletas do Ituano. E o Vasco até o momento nada. Isso aí está me deixando um pouco assustado. Ontem à noite fechou, por exemplo, a janela para contratações de jogadores vindo da Europa. Ou seja, o Vasco não tem mais essa possibilidade de pelo menos até agosto ou setembro tá trazendo jogadores aí em final de contrato do futebol europeu. Ou seja, vamos ter que contratar jogador do Brasil e que venha aí ou por empréstimo ou que esteja em final de contrato. Então a diretoria do Vasco tem que se agilizar, a gente precisa de mais alguns nomes chegando, principalmente pro setor de meio campo. Já falei várias vezes aqui, tem jogadores bons no mercado, tem jogadores interessantes aí de times menores que se destacaram e que com certeza se chegassem ao Vasco iam dar vida aí para mostrar um bom futebol, para mostrar que tem condição de vestir a nossa cruz de malta e com um investimento pequeno. O Vasco não precisaria botar muita grana na mesa, não teria que desembolsar com altos salários. E a gente precisa. Infelizmente, o Bruno César não está dando conta do recado como a gente espera. Não estou falando que o Bruno César não vai ser um jogador para ser titular do Vasco na temporada. Não, muito pelo contrário. Acho que vai ajudar. Acho que vai ser um jogador importante. Mas não acho que vai ser um jogador que todos os jogos ali vai ter condições de jogar os 90 minutos, principalmente no Campeonato Brasileiro. Tem jogo quarta e sábado, quarta e sábado, quarta e sábado. Então a gente precisa de mais alguns jogadores, ou mais um ali, um meio de campo de ligação, mais um primeiro volante, até mesmo mais um atacante ali. A gente sabe que o Thiago Reis vem se destacando, mas é muito novo. Pode ter uma inconsistência, pode acontecer ali dele ter uma lesão. Maxi Lopes, infelizmente, até o momento não conseguiu mostrar o futebol que a gente espera dele. Na zaga, a gente sabe que tem o Weller e tem o Castan, que estão jogando boa bola. Mas, infelizmente, no banco de reservas, a gente tem aquela dúvida. Vamos poder botar um Ricardo Graça? Será que ele vai jogar bem? Tem o Luiz Gustavo, tem o Oswaldo Henrique, mas sempre tem aquela dúvida. Então, eu acho que se o Vasco pudesse investir em alguns atletas que chegassem barato, né, sem altos investimentos, seria aí um interessante negócio para o Vasco estar fazendo já nesse momento, e a gente não pode demorar muito para poder fazer essas contratações, porque daqui a pouco começa o Brasileiro e o Vasco vai ter só pedreira do começo ao fim. Então é basicamente isso. Peço para a galera aí mais uma vez deixar aquele joinha aqui no vídeo. Vamos ver se a gente consegue chegar aí aos 15 mil likes nesse vídeo de hoje. Conto com a ajuda de todos vocês. Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e não esquece, domingo, antes da partida começar, às 3h15 da tarde, horário de Brasília, a gente vai entrar ao vivo aqui no canal para o pré-jogo, para a pré-semifinal contra o Bangu, e vamos sortear 2 camisas, uma oficial do Vasco e uma oficial aqui do nosso canal. E para participar, você já sabe, tem as 3 regrinhas, que é estar inscrito no canal com o sininho ativado, deixar o like aqui em todos os vídeos que a gente postou essa semana e também não esquecer de tá seguindo as nossas redes sociais aqui, Instagram, Twitter e Facebook, que estão na descrição do vídeo e também no primeiro comentário aqui do vídeo de hoje, beleza? Então é isso aí, tamo junto, de vascaíno para vascaíno. Deixa nos comentários aí o que vocês pensam aí sobre tudo isso, quero saber a opinião da galera, mas é isso aí, vamos que vamos, aqui ó, é Vasco, e já já tem vídeo novo no canal aí, 4 da tarde, a gente traz tudo que rolou durante o dia de hoje, beleza? É isso aí, vamos que vamos. Vasco! Tamo junto, família. Grande abraço. Valeu!